Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, mais uma vez aqui reunidos para aprender um pouco mais dessa palavra tão abençoada, dessa palavra que tem confortado o nosso coração. Quero convidar você já então a estar orando junto comigo para que essa aula ela possa ser assim como as anteriores, totalmente abençoada, totalmente ministrada ao nosso coração e que possamos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Oremos. Pai amado, muito obrigado, Deus, porque Tu tens, Senhor, nos ensinado, Pai, porque Tu tens falado ao nosso coração através das palavras que aqui são ministradas, Deus. Obrigado pelas pessoas que têm ajudado direto e indiretamente, Senhor, para com esse ministério. Obrigado, Deus, pela família Nazarena, Pai, essa família espiritual na qual Tu nos concedeste, que nós possamos, Deus, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade que é a Tua, Pai. Fala o nosso coração esta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos nesse momento estar fazendo uma leitura do livro de Apocalipse no capítulo de número 6. Então pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura, porque a nossa aula ela vai estar bem focada no capítulo 6 de Apocalipse. Amém? Pegou sua Bíblia? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura e logo em seguida nós voltamos com a nossa aula. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa aula. Apocalipse, capítulo 6. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres vivos dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo. E eu vi o segundo ser vivo dizer: Venha! Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo. E eu vi o terceiro ser vivo dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Depois, o cordeiro quebrou o 4º selo. E eu vi o 4º ser vivo dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o 5º selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: O
Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram. Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida, vi o Cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. E gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Glória a Deus, queridos. É sempre bom fazer uma leitura dessa palavra tão abençoada, amém? E hoje nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem são esses 4 cavaleiros, né? Eles vêm cada um com uma cor, o que é que significa a cor de cada cavaleiro desse, e a gente vai ser bem direto nessa aula, porque se você ficar com alguma dúvida, você já manda aí nos comentários, amém? Então, queridos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, como e quando surgirão esses 4 cavaleiros no livro de Apocalipse? Segundo a visão de João, esses 4 cavaleiros eles surgirão na abertura dos 7 selos. A gente viu e a gente entendeu em algumas aulas anteriores que o Cordeiro ele é digno de tomar o livro que está selado por dentro e por fora, e que o Cordeiro então ele vai quebrando os selos. E segundo a visão de João, os 4 cavaleiros eles aparecerão na abertura desses selos. E os 4 primeiros selos eles vão revelar exatamente a presença desses 4 cavaleiros aqui, que são cavaleiros especiais, porque cada um tem uma cor distinta, que é, vou dizer pela ordem na qual eles vêm: o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Então, esses cavalos e seus cavaleiros, eles surgem no cenário profético imponentes, montados por 4 cavaleiros. Esses cavalos surgem para cumprir missões específicas aqui na Terra. Então, esses cavalos virão montados nos seus cavaleiros e eles irão cumprir missão aqui na Terra. Estes cavalos, eles representam, na realidade, eles são instrumentos do juízo e punição da parte de Deus, tá certo? João, ele ouviu uma voz de comando ordenando aos cavalos que aparecessem e em seguida saíssem por toda a terra. Então, quando João escuta aquela voz dizendo venha, então cada vez que um ser vivente fala isso, aparece então um cavalo com uma cor distinta que vai sair por toda
a terra. Então, a gente tem a seguinte situação. Os 7 selos, né, eles vão representar o juízo, certo? Os 7 selos que são quebrados, eles são os juízos. As 7 trombetas que são mencionadas no livro de Apocalipse, elas anunciarão o juízo. Então, os 7 selos abrirão os juízos, ou seja, vai dar passagem para esses juízos que irão acontecer. As trombetas irão anunciar esses juízos e as 7 taças são uma representação da ira de Deus, na qual será derramada sobre a terra. Ok? Qual é então o significado das cores desses cavalos? O livro de Apocalipse, ele contém o maior número de profecias sobre o fim dos tempos. A maioria delas ainda não se cumpriu, isso é verdade. Mas, porém, o caráter simbólico do texto, que se utiliza de mais de 300 símbolos, se interpretados à luz das Escrituras, ou seja, se esse caráter do texto, se nós o interpretarmos da forma correta, de acordo com a palavra de Deus, vai nos permitir compreender mais profundamente a realidade espiritual revelada por Cristo quanto aos fatos que estão por vir. E entre esses símbolos, são mais de 300, estão os 4 cavalos, cada um com uma cor diferente, na qual eu já citei, e cada um deles tem um papel importante no panorama profético do fim dos tempos. O primeiro cavalo que surge é o cavalo branco. Já nesse primeiro cavalo branco, a gente já encontra aqui uma série de visões diferentes a respeito desse cavalo. Tá? Esse cavaleiro que aparece montado em um cavalo branco, ele vem empunhando um arco e com uma coroa na cabeça. Ele recebe uma coroa pronto para ser vencedor. É o que diz Apocalipse capítulo 6, versículos de número 1 e 2. Diz assim: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O branco, né? O cavalo é branco, então o branco, o que é que o branco simboliza? O branco, ele simboliza paz. O branco simboliza pureza, claridade. E o cavaleiro que virá sobre ele surgirá no mundo com a bandeira da paz, como cavaleiro da esperança. Ou seja, ele prometerá à humanidade, especialmente a Israel, um tempo de paz nunca experimentado pelos homens. Contudo, a paz desejada pela humanidade não se cumprirá no advento desse cavalo branco e de seu cavaleiro. Esse cavaleiro que vem montado no cavalo branco, ele vem prometendo exatamente isso. Ele vem prometendo paz, ele vem prometendo a Israel também, que a gente sabe que é uma terra de conflito, ele vem prometendo que terá paz ali naquele lugar. Só que a paz na qual toda a humanidade deseja, na realidade, ela não vai vir junto com esse cavaleiro. Quando esse cavaleiro vier, ele vai vir prometendo, porém, ele não irá trazer essa paz duradoura, será uma paz passageira. Porque, no meu ponto de vista, profeticamente, quem virá montado nesse cavalo branco será o anticristo. O anticristo. Esse é o meu ponto de vista. Por quê? O cavaleiro do cavalo branco, ele vai dizer que vai trazer uma paz. Mas é uma paz passageira. Não vai ser uma paz verdadeira. Né? E o anticristo, ele vai vir exatamente trazendo paz.
Aqui diz que esse cavaleiro, ele vem com uma coroa, certo? Diz aqui, né? Perdão. Diz que esse cavaleiro, ele vem com uma coroa. E como ele vem com uma coroa, a coroa, ela representa o quê? Símbolo de vitória. A coroa representa poder. E diz também que esse cavaleiro branco, ele vem com um arco. O arco da antiguidade era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que esse cavaleiro branco, ele terá influência. Ele vai conseguir alcançar vários lugares, várias nações. Então, o anticristo ele vai fazer isso. Ele vai ter uma influência muito grande. O arco ele simboliza exatamente isso. Uma arma que tem longo alcance. E é exatamente isso que eu vejo no anticristo. Ele vai ter um grande alcance, um longo alcance em toda a terra, em toda a humanidade. E muitos irão acreditar, sim, que ele está trazendo uma paz, que ele está trazendo coisas boas para a humanidade. E ele vai acabar alcançando, sim, grandes proporções. Porém, algumas pessoas também dizem que esse cavalo branco ele é o evangelho, na qual o evangelho ele vai ter grandes proporções, como ele vai alcançar toda a terra, toda a humanidade. Então, algumas pessoas também acham que esse cavalo branco é o evangelho. E outros também acreditam que o cavalo branco é o próprio Jesus Cristo que está vindo montado nele. Na versão dessa do que é o próprio Jesus Cristo, particularmente eu não concordo, porque quem está abrindo os selos é o Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Cristo. Então Cristo ele iria abrir o selo, o ser vivente dizer vem, e ele já viria no cavalo e depois ele iria continuar abrindo os selos. Então, assim, no meu entendimento, esse cavaleiro branco, ele não é Cristo, ele não é o evangelho. Esse cavaleiro branco, ele é o anticristo. E em Apocalipse aparecem dois cavalos brancos. Um no capítulo 6, que é esse na qual nós acabamos de ler, e o outro, cavalo branco, também vem montado por um cavaleiro, aparece no capítulo de número 19, a qual esse sim, do capítulo 19, vem montado pelo Senhor Jesus. E a gente tem que ter cuidado para não confundir os dois cavaleiros e esses dois cavalos. Olha só a diferença entre o capítulo 6, o cavalo branco e o seu cavaleiro do capítulo 6, e o cavalo branco e o cavaleiro do capítulo 19. No capítulo 6 diz apenas que ele vem, recebe uma coroa, tem um arco e vem para vencer e sai vencendo. Ponto. Algo muito raso para ser Jesus Cristo. Já no capítulo de número 19, olha o que é que diz. Depois, versículo de número 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha a descrição do cavaleiro e do cavalo branco do capítulo 6 para o cavaleiro e o cavalo branco e o seu cavaleiro aqui no capítulo número 19. São descrições, queridos, que mostram exatamente que esse sim é o Senhor Jesus. Esse cavaleiro que vem nesse cavalo branco, esse sim é Cristo. Mas o outro é algo muito raso para se referir a Jesus. Né? Esse capítulo 19 não, ele já vai falar de várias qualidades, de várias coisas que nós sabemos que são referentes ao próprio Jesus Cristo. Então a gente não pode confundir
o cavalo branco do capítulo de número 6 com o cavalo branco do capítulo de número 19. São dois cavalos e dois cavaleiros totalmente distintos, totalmente diferentes. Amém? Então, o cavalo branco, no meu entendimento, simboliza o anticristo. E o próximo cavalo descrito é o cavalo vermelho, e ele vai estar ali exatamente no versículo de número 3. Acompanhe comigo, diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Queridos, o segundo cavalo tem a cor vermelha, simbolizando o sangue, simbolizando a guerra, simbolizando a destruição total. Nenhuma guerra, por mais sangrenta e cruel que tenha sido na história do ser humano, poderá comparar-se ao conflito simbolizado pelo aparecimento do cavalo vermelho sobre a terra. Nenhuma guerra. Talvez você possa ter escutado falar muito sobre várias guerras, mas nenhuma irá se comparar ao advento, nenhuma irá se comparar à vinda desse cavalo vermelho. E quando a gente olha o cenário atual das nações, atualmente, o espírito de morte, de destruição e de aniquilamento, ele vem operando com muito mais frequência, com muito mais intensidade, em proporções cada vez maiores, preparando a humanidade para os terríveis dias do cavalo vermelho. Todas as nações, elas gastam fortunas imensas na indústria da guerra. Todos se unem para um conflito mundial predito na Bíblia. A gente sempre escuta falar que os países têm armas potentes de destruição em massa e fica lá um ameaçando o outro de que iria jogar uma bomba e iam fazer isso e consegue destruir vários. Ou seja, parece que as grandes potências, elas estão se preparando para esse dia, elas estão se preparando para o dia do cavalo vermelho, o dia da guerra, o dia da morte. A Bíblia aqui deixa bem claro que o cavalo vermelho foi dado ele a ordem para tirar a paz, para que os homens se matassem. Ou seja, esse cavalo vermelho ele vai trazer uma guerra na qual nenhum ser humano conseguiu ainda ver, independente do que você já tenha visto, nada irá se comparar à guerra que está por vir no advento do cavalo vermelho. Então, o cavalo branco, para mim, ele simboliza o anticristo, e o cavalo vermelho, ele simboliza a guerra, simboliza sangue, tá certo? Destruição total. E quando a gente chega, então, lá no versículo de número 5, diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro cavalo, na cor preta, ele representa a fome. O Senhor Jesus, ele declarou enfaticamente que a fome seria um dos maiores sinais do fim do mundo. E que esse também seria um dos maiores sinais do seu retorno à Terra. O cavalo preto, ele ronda hoje o mundo inteiro. Neste momento, queridos, enquanto nós conversamos, nesse momento, enquanto nós estamos tendo essa aula tão abençoada, milhares de pessoas morrem de fome. Uma boa parte das pessoas morre de subnutrição, que é a quantidade insuficiente de alimentos, ou seja, comem menos do que o corpo necessita para sobreviver. E a maior parte das pessoas morre de desnutrição, ou seja, da falta de alimentos. Então, o cavalo preto, ele simboliza a fome. E com poucos alimentos e com a falta destes,
o corpo ele não tem vitaminas e proteínas para protegê-los das enfermidades. Então as pessoas acabam morrendo de fome, porque quando a gente não se alimenta corretamente, o nosso corpo ele não vai ter proteína suficiente, vitamina suficiente para nos proteger. E quando o cavalo preto surgir, haverá escassez mundial de alimentos. As pessoas terão dinheiro, mas não haverá alimentos para comprar. Não haverá. Então, o cavalo preto ele simboliza a fome. Da mesma forma que terá uma guerra terrível na vinda do cavalo vermelho, quando o cavalo preto chegar, terá uma fome terrível, será uma fome mundial. E a gente, da mesma forma que a gente viu que as grandes potências parece que estão se preparando para uma tremenda guerra, a gente também consegue enxergar que no mundo hoje já está tendo uma grande quantidade de pessoas que morrem de fome, literalmente. E quando esse cavalo preto surgir, haverá uma escassez mundial de alimentos. Será um tempo terrível, queridos. Será um tempo terrível. Então, o cavalo branco, no meu entendimento, ele simboliza o anticristo. O vermelho simboliza a guerra. E o cavalo preto, ele simboliza a fome. Amém? Vamos dar continuidade à nossa aula. E por último, relacionado aos cavalos, surge então o cavalo amarelo. Está lá no versículo de número 7 que diz assim: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Amém. Glória a Deus. A cor amarela, que identifica aqui o quarto cavalo, no panorama profético aqui dos fins dos tempos, vai representar exatamente a morte, né? O próprio versículo 8 do capítulo 6 de Apocalipse diz, né? Sendo este chamado morte. Este cavalo e o seu cavaleiro, eles caminharão pelo mundo inteiro, ceifando vidas de milhões de criaturas. Como consequência da guerra mundial, da fome e dos terríveis juízos que se abaterão sobre a terra, milhões de pessoas morrerão. Uma grande parte será formada de judeus. Esse cavalo, no meu entendimento, ele vai ser o mais devastador. Por quê? O primeiro cavalo, que é o cavalo branco, ele vai trazer uma falsa paz. Ele vai enganar as pessoas. Após esse momento de engano das pessoas, então virão os demais cavaleiros. No caso, virá o cavalo da cor vermelha. Então, a cor vermelha vai ter guerra. E a gente viu agora que a cor preta, o cavalo da cor preta vai simbolizar o cavalo da cor preta, vai simbolizar a fome. Mas esse cavaleiro do cavalo amarelo deixa bem claro que nele foi, nele foi dada autoridade para matar a quarta parte da terra. E essa quarta parte da terra morrerá a espada, ou seja, guerra, morrerá pela fome, morrerá com a mortandade, ou seja, com pestes, e também por meio das feras da terra, ou seja, esse quarto cavaleiro, ele vai fazer um apanhado geral. Vai ter guerra, vai ter fome, peste, animais selvagens, vai ter tudo. Ou seja, esse quarto cavaleiro vai trazer uma destruição em massa para a terra. A morte, ela é o caminho de todos os homens, isso nós já sabemos. Sejam ricos ou pobres, sábios ou ignorantes, religiosos ou ateus, todos morrerão um dia. Né? E segundo as estatísticas,
Isso aqui foi de uma pesquisa do site Dicas, Curiosidades e Mais, blogspot.com. Ele diz que, segundo as estatísticas, isso antes da pandemia, 148.272 pessoas morrem diariamente na Terra. Entretanto, nos dias do cavalo amarelo, a realidade será completamente diferente. Devido à tecnologia super avançada, aos equipamentos bélicos do futuro, milhões de pessoas serão consumidas em frações de segundos. Ou seja, a gente viu aqui que parece que as nações estão se preparando para essa guerra, para esse conflito. E com o avanço da tecnologia, queridos, as pessoas soltam de onde estão mesmo, só apertam um botão e já pronto, já vem um míssil, já vem algo e destrói, faz uma destruição em massa. Então, esse cavalo amarelo, queridos, quando ele chegar, ele vai trazer uma destruição em massa. Então, o cavalo amarelo, ele simboliza a morte, ele simboliza a guerra, ele simboliza a destruição, ele simboliza a peste, ele literalmente irá ceifar várias vidas. Em suma, esses 4 cavalos e os seus cavaleiros, na sequência em que aparecem, simbolizam a pseudo-paz que o anticristo proporá, que vem no cavalo branco, seguido, entenda bem, é uma pseudo-paz, ou seja, o anticristo vai propor isso, ok? Não vai existir. E logo em seguida, quando ele vem trazendo essa paz passageira, aí vem a guerra. Com a guerra, consequentemente, o que é que acontece? Vem a fome, porque quando tem uma guerra, destrói todos os recursos, então tendo a guerra com o cavalo vermelho, virá a fome com o cavalo preto, porque consequentemente com a guerra vem a fome, e com a guerra e com a fome, consequentemente, vem a morte, simbolizando esse cavalo da cor amarela, que aniquilarão a 4ª parte da população mundial. Pois bem, quanto tempo então durará a presença desses cavalos e de seus cavaleiros aqui na Terra? Cronologicamente, os cavalos e seus cavaleiros virão um após o outro. Eles entrarão em ação no princípio da grande tribulação. Isso é meu entendimento. O cavalo branco, guiado pelo anticristo, iniciará a sua missão na Terra, prometendo paz, prometendo segurança, prosperidade a todos. Isso ele vai prometer durante um tempo, no caso, durante 3 anos e meio, que é exatamente como está predito na Bíblia. A humanidade ela será ludibriada com promessas mentirosas do anticristo. Então, durante 3 anos e meio, esse cavalo branco ele vai vir prometendo paz, prometendo segurança, prosperidade para todos. E os 3 cavalos restantes, que é o vermelho, o preto e o amarelo, eles começarão as suas missões nos últimos 3 anos e meio da última semana profética de Daniel, que está aqui a referência. Então, teologicamente, esses períodos eles são chamados de tribulação e de grande tribulação. E ao findar esse tempo, terminará então a missão dos cavalos e dos seus cavaleiros, e eu quero dizer para você que o fim se aproxima rapidamente. Então, quanto tempo vai durar? 3 anos e meio o cavalo branco, trazendo essa pseudo-paz, dizendo que vai ter paz, prosperidade. E após os 3 anos e meio, vai ter mais 3 anos e meio, onde virão a sequência desses outros 3 cavalos, tá certo? Esses cavalos, na realidade, eles virão como um instrumento de juízo divino. Existe uma pequena exceção referente ao cavalo branco, né? Porque nos 3 primeiros anos e meio, o cavalo branco e o seu cavaleiro, eles não irão exercer juízo sobre a humanidade, tá? Eles, na realidade, o julgamento, ou seja, o juízo da parte, digamos assim, mais severa da coisa, ele irá acontecer na metade, ou seja, nos últimos 3 anos e meio. Os 3 anos e meio, primeiro vai ser 3 anos em que o cavaleiro branco ele vai dizer que vai trazer o quê? Paz. É isso? Então, 3 anos e meio, essa falsa paz. E após os 3 anos e meio, aí sim começa, então,
todo esse período aí da grande tribulação que nós iremos passar. O cavalo vermelho, ele cumprirá a sua tarefa do juízo, provocando a maior guerra conhecida na história da humanidade. Todos os povos serão atingidos, todos eles em uma dimensão global. Todos serão atingidos. O cavalo preto, ele simboliza o juízo deferido sobre os homens por meio da fome, onde milhões de indivíduos morrerão com o resultado da escassez de alimentos, e finalmente o cavalo amarelo e o seu cavaleiro, que simboliza o juízo dos seres humanos por meio da morte. Eles serão instrumentos de juízo preparados pelo Senhor para os dias finais, ou seja, tudo, amados, tudo o que acontece. Perdão, tudo que acontece é porque Deus permitiu. Tudo que acontece é porque Deus já disse que iria acontecer. E para finalizarmos, esses cavalos, desculpa, errei até aqui na esquerda, são nome valos. Mas esses cavalos, eles serão animais como nós conhecemos? Não, não serão animais como nós conhecemos. Por quê? Eles serão 4 poderes extraordinários que se manifestarão no período da tribulação e da grande tribulação. Eles são simbolizados por cavalos porque este animal, ou seja, o cavalo, nos tempos antigos, ele estava associado à força, ele estava associado à guerra, à batalha, ele estava associado à conquista. Sempre que a gente via um país, uma nação conquistando a outra, eles sempre vinham montados potentes nos seus cavalos. Então, eles são citados como cavalos, mas não são cavalos literalmente. São 4 poderes que se manifestarão durante esse período aí de tribulação e de grande tribulação. Não serão animais em si, tá bom? A parte de cavalo são apenas símbolos, exatamente porque esse animal ele tem um símbolo de força, ele tem o símbolo de conquista, por isso que está lá na visão de João, que via esses cavalos com suas cores diferentes. Amém? Então, queridos, que bom que mais uma vez nós podemos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Espero ter passado para você aquilo que eu entendi da palavra, aquilo que eu entendi desse estudo, e estamos aqui dispostos também a ouvir também opiniões. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar agora, encerrando a nossa aula tão abençoada. Amém? Oremos. Obrigado, Pai, por mais esse momento. Obrigado, Deus, por nos ensinar a Tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, a entender de forma errônea, que nós não venhamos, Pai, a passar as informações de forma errônea também, mas que nós venhamos, Senhor, falar aquilo que realmente a palavra ela nos fala. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito no nosso meio. Nos dá, Pai, estratégia, Senhor, para lidar com a igreja, para lidar, Deus, com as pessoas, com a humanidade, para que elas possam entender, Deus, e que possamos entender quão maravilhoso é o Teu amor por nós. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima quinta-feira. Que Deus abençoe a todos.